Queridos, amados, como são vocês? Gostaria já de cara de pedir desculpa pela minha voz. Ainda estou com coisa na garganta. É claro, o inimigo não quer que eu fale de forma alguma, principalmente agora, né, mas no final da era. Seja bem-vindo ao canal Os Mistérios de Deus, o canal do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós falamos, aqui ele passa a mensagem do reino dele e dele ao mundo para que você possa conhecer cada vez mais quem é o Senhor. Desculpa, nós não. Nós, né? Nós. Meus queridos, então, como eu sempre estou falando, eu vou continuar falando até o final dessa era. Eu não sabia que a minha foto estava aqui, então não deu para vocês verem aqui. Aqui nós estamos chegando ao final da era da igreja, que acontece no dia de expiação, setembro 26. Então aqui está, eu estou mostrando aqui no mouse, agora espero que está aparecendo. Setembro 26 vai ser o dia de expiação, vai ser o fechamento da era da igreja. Eu vou falar mais sobre isso, mostrar no sábado, é por isso que eu estou andando rápido em fazer o vídeo, é o segundo vídeo hoje. Eu quero mostrar isso para vocês, há muitos irmãos, principalmente um que concorda sim, que sim, vai ser esse ano. Então, sempre acontece, sempre, isso aí é fato, no dia de expiação, só. E isso não é nesse ano, é ano que vem, etc, etc, mas bateu tudo esse ano, eu vou mostrar para vocês. Dá para ver as ocasiões, né, querido? As coisas acontecendo ao teu redor, né? Você vê o nosso Senhor Jesus já falando também que a praga está se espalhando, você vê as coisas acontecendo, então você vê que estamos realmente em cima. Tem outras coisas para mostrar também para vocês. A era da igreja, 2000 anos vai acabar no dia 26 de setembro, ou seja, daqui exatamente 2 semanas. Daqui exatamente 2 semanas. Já tem um irmão que já está fechando o canal, assim, dizendo assim, um testemunho do canal. Isso nós temos decidido fazer também aqui nos Mistérios de Deus, tá? Então, até o fechamento dessa era da igreja, eu quero passar tudo que o Senhor tem revelado para mim e terminar todo esse vaso que eu tenho feito até aquele ponto, ó. Eu quero deixar, né, porque não é que vai acabar, não é que vai ter nada depois disso, mas é simbólico, né, queridos? É uma coisa simbólica. Eu quero passar. Agora, também o que eu vou fazer também aqui, nós vamos fazer um sábado, e vai ser no dia 23, no dia 23 de setembro, a gente sempre faz nosso sábado, nossa live no sábado. Esse live do dia 23 de setembro vai ser um sábado de testemunhos. Testemunhos, como eu tenho falado aqui antes, eu vou colocar o link aqui embaixo no comentário. Vai ter o testemunho do que esse canal tem feito para vocês aí nos últimos 5 a 10 anos, até 15 anos. Vai ter o testemunho do canal, eu vou mostrar, eu mesmo vou fazer umas coisas que eu nunca fiz antes, assim, ir atrás, pegar a data, quando começou, quando esse artigo foi publicado, etc. Sabe aqueles históricos que o pessoal faz? E depois dar um testemunho de mim mesmo, etc., como as coisas aconteceram. E depois vai ser o testemunho das pessoas que querem deixar o nome delas registrado aqui nesse canal, porque isso, é claro, vai ser gravado, está sendo gravado nas bibliotecas do céu, né, amados? Então vai ser o testemunho, e eu vou passar o testemunho de cada pessoa que enviar para a Gislaine no Telegram, ou achar um jeito de, ou enviar no meu e-mail por texto ou vídeo. É claro, eu gostaria que fosse vídeo, né? Eu amaria ver todos vocês, e também eu sei que muitas pessoas, e vamos colocar o testemunho. E isso vai ser no sábado aqui, amados. Porque vai ser um dia que eu declaro assim especial para nós, para mim, né? O sábado sempre foi santo, sempre foi celebrado santo, desde quando eu conheci o mandamento. É um dia separado, é por isso que tem várias coisas que quando eu escolhi, através desse tempo todo, eu escolhi fazer no sábado, porque as pessoas, né? As pessoas que dedicam o tempo dela para se reunir no sábado, no dia do Senhor, né? Não que os outros também não recebem, eles sempre recebem. Eu sempre quis passar para eles primeiro. Aqui a razão também da qual que eu vou passar o que eu achei no Stellarium, o que eu tenho visto aqui do lado americano também, das datas finais de tempo das coisas. Então, dia 23 vai ser o último dia, mas a era acaba no dia de expiação, dia 26, que é do dia 25 à noite, ao pôr do sol, até o 26 do pôr do sol. Então, mandem para mim ou para a Gislaine o seu texto ou o seu vídeo
de vocês ao redor do mundo. É claro, se vocês estão ao redor do mundo, né, não está aqui na nossa igreja local, no Telegram, vocês podem mandar pelo meu Yahoo e eu vou passar todos que querem dar testemunho do que esse canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré tem feito na vida de vocês. Você quer deixar o seu testemunho, vai estar lá, vai ficar gravado por toda a eternidade. E não vou fazer isso no dia 26, desculpa, dia 23, porque é o último dia, né? E isso vai ser feito, então, só queria falar isso para vocês. A outra coisa que eu estou fazendo também é o que o Senhor tem revelado nesses últimos dias para os filhos dele, para os escolhidos dele, o amor do Senhor. O amor do Senhor. E como eu tenho falado aqui para vocês, eu declaro que todo aquele que declara ao Senhor Deus, não no falar, ele mostrou isso para mim hoje, tá, queridos? Através das Escrituras. Eu vou fazer vídeo separado, é por isso que eu tenho que ter esses vídeos. O Senhor me mostrou hoje também, que não é nem o fato de você falar da sua boca, é realmente aquilo que ele sempre fala, tudo rescinde do seu coração. Quando o seu coração tem aquele estralo pelo Senhor, ele sabe e você está salvo. Ponto final. E isso enquanto você está com ele, ele está com você. Ele está com você. E tem muito o que falar sobre isso, queridos. E ele também falou isso sobre as curas, através de Isaías 53, 4. Ele falou isso também, que sim, até as curas, tudo de você é curado. A gente vai falar por que alguns não são curados, outros são, etc, etc, etc. Mas isso não quebra as Escrituras. Bom, tem muito o que falar sobre isso. E o Senhor quer revelar essas coisas. O Senhor revelou isso para mim hoje, que é mais do que falar. Eu achava que a pessoa tinha de falar arrependimento, tal, para ser salvo, etc, etc. Não é. E você vai ver através das Escrituras, através da ação do próprio Jesus, pessoas doentes, pessoas paralíticas que ele simplesmente curou. Ele vai falar mais sobre isso, né? Ele vai falar mais e mais sobre isso. E tudo rescinde do coração da pessoa. E é por isso que eu acredito que de agora até o dia de expiação, o final da era, é bem possível que vai ser 2 vídeos por dia. Um vai ser eu terminando o vaso que ele tem dado da minha mão, que são aqui, as mensagens da nossa Maiarim. Isso é claro para mim, já falou várias vezes, 3 ou 4 vezes, é a minha responsabilidade. E é por isso que vai ser 2 vasos. E o outro vai ser esse estudo independente, que aqui foi falado o Espírito Santo falou pela nossa a pastora Nilva, que sim, que também ele quer que isso seja falado. Então, essas coisas vão ser faladas. E através do sonho dela eu já estou dando umas dicas, né? E é como eu vou fazer hoje. Fica na paz do nosso Deus, então, queridos. Vou continuar aqui. A mensagem de hoje é 725, a importância dos Salmos 37. E é lindo isso aqui quando você olhar na versão Paixão, que aí vai falar sobre isso. Amados aos novos, por favor, vem aqui, né? Osmistériosdeus.com, história de amor de Jesus. Você vai ver aqui a história do Senhor, logo aqui em cima, querido. Aí você pode dar um clique, você pode ouvir na sua do jeito que você achar que isso vai ajudar você a crescer no Senhor, é válido. A importância dos Salmos 37, eu andar um pouco rápido, não, são 10 páginas, mas vai estar tudo aqui. Você pode imprimir e ler com cuidado. Obrigado por ser Deus, ela fala aqui, achei lindo, eu marquei isso aqui, né? Isso fala tanta coisa, né? Obrigado por ser Deus, né? Os tempos da Bíblia que nos disseram para observar estão agora chegando. A nossa irmã, é a primeira vez que eu vi que ela está falando de uma maneira assim tão clara, ela agora está percebendo que sim, está aqui, está chegando. Ela está percebendo isso assim como muitos também estão, tá, queridos? E nós vamos falar em outros vídeos também. Ela deu Lucas 11, 9 e 10, você pode ler aí no seu tempo. E depois ela leu Jonas 1, 5, né? Isso aqui, escrito aqui pelo médico general. Continuando aqui mais para baixo, ela fala, anseio pelo céu, um lugar onde nada ocorre com medo. Amados, a nossa irmã falou uma coisa aqui, que é o coração que o Senhor procura. Como o Senhor tem falado ele mesmo para o Pai dele, o Pai sempre está comigo porque eu faço sempre as coisas que agradam ao Pai. Esse é o maior amor que tem. Abaixo daqueles que você dá a sua própria vida. E a irmã fala aqui, eu vivo para te agradar. Presta atenção nisso aqui, irmãos.
Aqui está a palavra-chave que eu declaro, que o Senhor declara, desculpa, que você não tem pecado, você não tem sujeira e você está com o Senhor e você vai ver com Ele por toda a eternidade. Não é que você não faz pecado, o pecado não gruda em você, porque você está com Deus e o seu coração é dele. Aqui está a chave e a gente vai falar mais e mais sobre isso nos outros vídeos do Senhor, do amor dele. Sim, amados, eu declaro a toda a pessoa que tem o sentimento menor que for no Senhor. Você não tem pecado, você não tem sujeira e você não precisa ter vergonha do que você faz. Porque você não tem nada para ter vergonha, foi apagado e tirado longe de você. Por quê? Porque você já está com o coração no Senhor. Sincero, claro, né, mano? Sincero. Então, todas as igrejas do Senhor ao redor do mundo, todas as pessoas que vivem, que se sentem chateadas porque o inimigo tem feito isso, eu vou falar num vídeo separado. O inimigo tem feito isso, você não presta, você não vale nada, você é um pecador. E depois o inimigo mostra o pecado para você e depois você fica com vergonha do seu pecado. E você fazendo isso, você faz duas coisas. Primeiro, você abre uma porta para o inimigo atacar você e a sua família. E você abafa o Espírito Santo com a sua vergonha. Tudo isso é mentira do maligno. Que agora o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré está quebrando essas correntes, porque essa mentira nunca existiu, mas vem estado na igreja de Deus por 2000 anos. Sim, vamos falar mais e mais. Tudo está escrito, queridos. Tudo. Aqui está o coração. Fique no Senhor. Aqui é claro, Satanás sussurrando mentiras no ouvido de todo mundo. Ele sempre faz isso. Todo tipo de mentira. E olha, eu peguei essa aqui, eu escrevi essa aqui. Você nem conhece a Bíblia como nós. É bem possível que Satanás está falando a verdade aqui, tá, queridos? Vem na minha cabeça aqui agora. É por isso que ele está falando isso. Por isso que ele mesmo tentou enganar Jesus, mas não conseguia. Claro, Jesus sabe mais as palavras de Jesus. Mas ele confundiu todo o povo de Deus pelas Escrituras. Pelas Escrituras. E a gente cada vez mais vai mostrar isso aqui. Eu vou mostrar algumas delas para você. Pelas Escrituras que o homem leu e foi mal interpretada. Que todos nós temos pecados. Uma mentira. Então, a conversa vai ser quando a Escritura for mostrada. Eu vou falar igual Jesus falou para Satanás. Mas também está escrito. É por isso que eu tenho que ter outros vídeos, tem que ser um seriado. Tem muito o que falar sobre isso. E o Senhor, depois disso tudo que a gente continua. Depois que o João tem feito todas essas porcarias na vida dele. E também a nossa irmã. E a gente continua fazendo. A gente é capaz... com todo o pecado que a gente faz. Não querendo, porque se você ama o Senhor, você não quer fazer as coisas desagradáveis a Ele. Você não quer. Então é claro, quando eu falo, quando a gente faz essas coisas que é conhecido como pecado, eu não quero usar tanto essa palavra, que ela é tão mal usada. Quando a gente faz as coisas que não é agradável ao Senhor, não é os frutos do Espírito. Ao mesmo tempo, a gente vai para o trono de Deus e senta do lado do Senhor, no trono dele, no trono do Pai, como está escrito. Por quê? Porque tantos e tantos irmãos que eu vi falar aqui, esse profeta sentou no trono de Deus, a nossa irmã Erin não cansa de ir perante o trono de Deus, do que ela não tem pecado? Uma vez ela tinha acabado de fazer o pecado e ela foi chamada ao céu. E ela, olhando para Deus, no trono dele, olhou para Deus e falou, por que eu estou aqui? Eu nem arrependi do meu pecado. O outro profeta também chegou e Jesus estava lá com o pai dele. Ele não conseguia ver o pai, é claro, eu vi a imagem do pai sentado na cadeira dele, num brilhar, uma glória, ele viu Jesus. Jesus falou, vem, senta aqui comigo do meu lado. E ele, do teu lado, assim como está escrito, eu deixarei você sentado do meu lado. Tem escritura que fala sobre isso. E ele falou a mesma coisa. O maligno tem mentido, amado. Muito, 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 muito. No valor que você tem para o Senhor. Então, quando esse profeta estava fazendo esse sermão nessa igreja, o Espírito Santo falou para ele, o valor das pessoas que procuram o Senhor já tem sido declarado no trono de Deus, de acordo com o Espírito Santo que falou, há muito tempo atrás.
Você, meu querido, tem um valor inacreditável, não dá para medir para o Senhor. Para o Senhor. É o teu valor a Ele. Aí você fala, João, eu tenho todas essas coisas. Não, você não tem nada. Nada. Não porque você não cometeu, mas o teu amor do Senhor. O sangue lavou tudo de você. Enquanto você está com o Senhor, Ele nunca vai te largar a mão. O seu galardão, a sua vitória é garantida, amados. Você já é um vencedor? Já é um vencedor. Que ninguém então proclame em seu ouvido que você tem sujado, tem feito sujeira, que você tem pecado, que Deus te ama. Isso é uma mentira vinda do maligno. Muito menos ter vergonha sobre isso. Tudo isso é mentira. Se você é do Senhor, se você procura o Senhor, você não tem nada disso, de acordo com as Escrituras. Fica no barco. Isso vai demorar para descer. Eu vou continuar falando, que vai ser o que o Senhor tem sido revelado agora. E vai ter outro vídeo, um seriado especificamente para isso, que eu vou mostrar para você. Não. O Senhor vai provar para você nas palavras dele. Tá? Continuando aqui ainda, a voz está acabando. Eu estou oferecendo um bênção. Ó Pai, eu sinto muito por duvidar do meu lugar com você. Olha só, acabei de falar isso, né? Sinto muito por duvidar. Atenção, todo cristão ao redor do mundo que está ouvindo esse vídeo. Você tem dúvida? Eu falo isso com a maior calma. Você tem dúvida do seu valor para o Senhor? Fala isso com a maior calma. Você duvida do seu valor para o Senhor, porque o inimigo não deixou ninguém que já no coração já tem, sinceramente, querido, conhecer o Senhor. O inimigo não deixou passar nada disso. Assim que esse negócio pintou, já começa a falar, mas você é um pecador, você não presta, não vale nada, e tenha vergonha do seu pecado, e você fazendo isso, agora você abre uma porta para ele te destruir. E você abafa o Espírito. Amados, todos vocês cristãos ao redor do mundo, você tem dúvida do seu valor para o Senhor? Você simplesmente não acredita do valor enorme que não tem como medir para o Senhor. E é exatamente isso. É a nossa irmã que pede desculpa por ela duvidar disso. E a gente continua duvidando. O Senhor é sempre fiel e verdadeiro. Ele morreu por você e te deu a vitória garantido. É só você ficar com Ele, nunca largar Ele. Continuando aqui então, passando mais para frente, são 10 páginas. Aqui ela ouve aqui escapando do perigo em Oregon, é um subsonho que ela tem. Eu vou passar desse outro aqui que teve um sonho, tem mais o que falar mais aqui no final. É incrível, eu vou ler o Salmos 37 para vocês, dessa nova versão, para conhecer o Senhor. Ela viajando aqui em Oregon, né, subindo e descendo aqui em Oregon, aqui em Salem, deixa eu ver se aparece, eu pus um link aqui, deixa eu ver se aparece no mapa. Apareceu, eu vou aumentar aqui, não sei se vocês conseguem ver. Salem é logo aqui. Aqui está, tá? Aqui é o Salem. É muito, muito linda essa região aqui, tá, queridos? Já viajei lá. Aqui está o Bend, a cidade paixão dela. Olha como é que é lindo lá. Floresta, nações. E eu já moro logo aqui, nesse coraçãozinho aqui. Então, é uma viagemzinha de umas 14 horas até lá. Essa região da costa dela aqui, a região onde ela nasceu. Ela simplesmente ama isso. Ela vai falar aqui, sobre o sonho dela, nadando, passeando por aqui. Aqui sim tem as melhores escolas, etc, etc, do que... Aqui os americanos falam leste e oeste, nós estamos no oeste, né? Então, aqui ela fala sobre isso, e ela ouviu a filha dela também, ela estava viajando, de carro, ela percebeu que esse carro que ela estava viajando, esse lugarzinho onde armazena a comida, estava cheio de comida incríveis. Então aqui muita coisa sobrenatural começa a acontecer com ela. E essa aviação, as 5, eu não devia ter fechado, deixa eu abrir aqui. É a rodovia que cruza aqui no meio, vou mostrar aqui para vocês, vou aumentar aqui. Aqui é a I-5, tá vendo? É essa rodovia 5
que ela é a rodovia da costa daqui da leste dos Estados Unidos. Essa rodovia, ela corta aqui, aqui você vê a grande falha que eles estão falando que vai acontecer, que vai inundar, a água vai subir, a água do tsunami vai vir aqui, tem essa rodovia 5 até aqui, eles falam. Mas é essa rodovia 5, linda, 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 já viajamos centenas de vezes nela, muito linda. No Brasil deve ter também essas rodovias, né? Claro que tem rodovias ao redor da costa, né? E enquanto ela viajava, o carro dela, o gás nunca parou de ser cheio, sempre cheio. Quem não quer isso, né, mano? E ela sempre viajava ao norte, nenhum veículo estava indo para o leste, então aqui tinha alguma coisa acontecendo no leste, né? No leste, ou indo para aquele outro lado, é onde ela mora, indo para o lado leste. No Brasil é mais esquerda ou direita, eu tive de aprender mais sobre isso, mas que é comum entre eles aqui. Parece que o Senhor não queria que parássemos de dirigir, não importa o que acontecer, chegamos de casa de madrugada, ficaram aliviados por estarmos seguros em volta em casa. Então aqui está uma das voltas que ela fez com a família dela, muito, muito bom aqui. Então vai ter esse tempo aqui, que você pode tirar de subções, que você vai estar viajando com a sua família e tudo de sobrenatural vai acontecer com você, o gás não vai acabar, o carro não vai quebrar, o carro não vai virar para onde ele não deve virar, etc, etc, etc. O Senhor sim vai cuidar de nós. Confiando no meu filho como um escorpião, esse escorpião é o ex-marido dela, querido, o inimigo dela, e você vai ficar surpreso do que o Senhor chama ele. O Senhor vai confirmar aqui. O filho mais velho dela, agora, nesse exato momento, quer voltar para o pai dele, o ex-pai dele. Aliás, para o pai dele, não existe ex-pai dele, né? O ex-marido da Erin, que é o inimigo, quis matar ela, etc, etc, como foi falado nesse canal. E ele está querendo ir para lá mais agora, e ela está chorando muito, muito, não quer que ele vá, mas já tem 24 anos, 23 anos, não sei. Então, essa aqui é a conversa disso tudo aqui, que ela teve com o inimigo. Quando ela fala inimigo aqui, não é Satanás, o inimigo que ela fala aqui é o ex-marido dela. E aqui o ex-marido dela não quer deixar de forma alguma esse filho mais velho dela com ela, e aqui eles estão tendo essa conversa, o inimigo, não vou deixar, e ele já perdeu, e o ex-marido dela chamou ela de quantas vezes você vai ficar em ignorância, não saber o que você está fazendo, etc, etc, ela falou, dessa vez não, Deus está comigo. E o inimigo falou, é muito tarde, ele não vai devolver o filho mais velho. Ela mexeu com a mão e uma coisa inacreditável aconteceu. Aconteceu que ele ficou morrendo de medo e acabou dando o filho dela para ela. Falou, não, aqui, leva ele. Ela só conseguiu ver o final do que o mover da mão dela aconteceu, mas parece que ela fala, aconteceu algo tão inacreditável. Mas ela só vê o finalzinho disso, que deixou o inimigo dela tremendo de medo. Aqui está a nossa irmã já. Continuando então, aqui fala o Senhor. Erin, suba aqui, diz o Senhor. Fala, Erin, eu estou aqui, eu estou com você. Não tenha medo, lembre-se de que seus filhos são meus. Eu fiquei feliz então, de ouvir isso, meus filhos, né? Pois eu os tenho redimido, nunca nenhuma flecha forjada contra eles prosperará. O meu favor não está com o seu inimigo. Ex-marido. Ele afirma conhecer o seu filho melhor do que ele mesmo. Esta é uma tática, amados, reptiliana. É a primeira vez que eu pego o Senhor falando isso, tá? Aqui está o Senhor declarando que sim, existe uma raça de víboras, como ele falou para o sacerdote daquela época, raça de víboras. Existe uma raça de víboras, uma raça reptiliana. Entretanto, o que eu sei de outros irmãos que têm falado sobre esse assunto, eu não sei tantos, que há 3 tipos de alienígenas malignos. Essa reptiliana, ele tem falado que é uma das mais fortes dela. E o que eu tinha falado antes, quando eu conheci o amor do Senhor, eu falei que todos aqueles 200 milhões que vão atacar Jesus naquela grande guerra de Armagedon, eles não eram 100% humanos, e o Senhor acabou de dar um passo aqui a mais, dizendo que realmente eles não são. Há mistura no DNA, é os Nephilims, é os caídos, né? Que tiveram relação com humanos e tiveram os filhos, e aí vem propaganda desde aquela época, escrito em Esdra, que o sacerdócio misturou a semente deles. Né? Aqui está pela primeira vez, o Senhor está declarando isso aqui, ao vivo e a cores, que sim, há uma raça que se misturou com o ser humano. E não são humanos. Mas se você olhar eles, vocês não sabem a diferença?
Mas muitas vezes, quando eu tenho visto aqui o sonho de Arim, você vê, ele deu um exemplo de 2 assassinos de crianças, no mesmo sonho. Assassino de criança, entretanto, um outro aqui, a nossa irmã, a linha apareceu, e esse, aquele outro. Depois dessa história toda, ele caiu de joelho e se arrependeu. Uma hora lá, ele foi baleado pelo guarda e ela viu o Senhor levando ele para o céu. Já esse outro aqui foi baleado, a mesma circunstância, foi para o hospital xingando Deus. Isso não deixa você pensando, não, queridos? O que faz um que é assassino de crianças mesmo se arrepender de chão e chorar amargamente e falar, Jesus, o que Jesus quer comigo, etc, etc, etc. Jesus levar ele para o céu, e outra aqui que não se arrepende de jeito nenhum. Sim, há mistura, eu sempre falei isso, eu sempre senti isso, agora o Senhor vem e fala isso mesmo. O Senhor fala aqui, o que ele quer dizer com isso é que ele acredita, com base em padrões, com base em muitas coisas comuns aos jovens adultos, ou com base em seus próprios pensamentos e ações perversas, que ele conhece e compreende. No entanto, estes são realmente baseados em conhecimentos dos pecados passados. Os malignos não sabem, os reptilianos, eu acredito que no Brasil também eles chamam de híbridos, aqui eles também chamam. O Senhor continua, ela fala aqui, Senhor, meu filho não vê o pai há 9 anos, ele é uma criança que o confrontou. O inimigo, então, lhe disse que um dia ele saberia da verdade. O Senhor fala, não, isso é uma mentira. Você sempre foi sincero com seus filhos, sempre que aconteceu. E isso ocorre porque está alinhado com o que eles experimentaram diretamente por si mesmos. Eles finalmente tiraram as suas próprias conclusões com base na experiência pessoal. O escorpião foi consistente e você segurou a língua conforme eu instruí. O Senhor agora chama também o ex-marido dela de escorpião. Já chamou ele de inimigo, já chamou ele de reptiliano, agora ele é um escorpião. Interessante ele chamar de escorpião, né? E não de serpente. Serpente é bem conhecida na Bíblia por todos, né? Escorpião também. Escorpião, então, pode ser aí uma outra raça de malignos. Acredito, o Steve Ben-Hur, ele falou que tem 3. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, os reptilianos. Eu tenho que olhar aqui, eu já falei sobre isso aqui no canal. Seus filhos permanecem onde você está. Quanto a seu filho mais velho, ele não tem estado bem. Ele está triste e cansado, no entanto, um dia ele será curado. Os tempos têm sido difíceis, então, em desespero, e para se sentir melhor, ele tem concordado em viajar com o escorpião. E aqui ela fala, pai, não posso fazer nada, Senhor, eu declarei o meu caso, o mesmo aconteceu com meu irmão e irmã. O Senhor fala, para! Eu cuidarei de tudo isso, eu vou expor conspirações malignas e impedirei as ações do seu inimigo. O Senhor vai parar tudo, queridos. Você acredita que quando o Senhor brotar nela, eu tenho permitido que o seu filho esquecesse as coisas anteriores. No entanto, ele agora vai lembrar. Nada tem mudado, somente o tempo. Ela fala interessante, o tempo não cura. O Senhor fala, uma ferida sim, mas isso é diferente. O Senhor diz, pense assim, uma ferida aberta que permanece, com o tempo infecciona. A infecção do sangue vai então ao coração da questão. A infecção faz com que uma ferida aberta infeccione. Para os filhos de Deus, os frutos do Espírito estão à mostra. Para os filhos de Deus, amados. Por causa disso, as feridas são curadas e o perdão substitui a raiva. Foi isso que ele tem mostrado para mim hoje. Tudo rescinde do coração. Sim, um perdido. Eu vou mostrar isso aqui. Aliás, eu acho que já tem aqui. Ó. Eu já tenho isso aqui. Está aqui em Isaías 53. Bom, Isaías 53, 5, né? Eu vou falar depois do vídeo, não vou falar todo tempo, mas fala aqui, mas ele foi ferido por as nossas transgressões e moído por causa das nossas antiguidades. Eu acho que esse aqui é até melhor, tá, mas essa versão aqui, NVT, é até melhor. Tem esse amarelo aqui, que eu não sei como tirar ele. Mas ele foi ferido por causa das nossas rebeldia, e esmagou por causa de nosso... tem que aumentar aqui. Por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo porque fôssemos restaurados e recebeu açoites porque fôssemos curados. Então, você nunca fez a pergunta, o porquê
o porquê ele curava as pessoas que nem conheciam ele e nem pediram por arrependimento? Olha aqui, você vê aqui em... deixa eu aumentar aqui. Você vê aqui em Mateus 8, 16 a 17. Você vê aqui que o Senhor... eu marquei aqui 8, 16 a 17. Então nós vamos aqui Mateus 8, 16 a 17. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muitas pessoas possuídas por demônios. Ele expulsou esses demônios impuros com a simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías, o que acabei de ler. Levou-se sobre si nossa enfermidade e removeu nossas doenças. Aqui está, queridos. E ele fez isso para pessoas que nem conhecem ele, tá, queridos? Cadê o arrependimento dessas pessoas? O Senhor não cura um ímpio? Ou ele não cura aquelas pessoas que detestam eles dessa forma, apesar de ele fazer isso com misericórdia? Essas pessoas chegou para ele com grande humildade no coração. Chegou para ele sabendo que iria curar. Quer dizer, ali já é um arrependimento, queridos, do coração. Ali, naquele momento. É um tipo de arrependimento que tocou o coração do Senhor e ele removeu isso. Porque eu perguntei para ele, mas pai, o senhor está curando doença de pessoas que nem se arrependeram? Eu perguntei isso para ele. E ele mostrou que, sim, eles se arrependeram do fato dessas pessoas que não conhecem ele, pessoas perdidas, que não conhecem ele, talvez amaldiçoa ele, mas as pessoas fizeram uma ação de ir ao Senhor. Aqui já está o arrependimento, queridos, e a humildade do coração da pessoa. Da pessoa ir ao Senhor para ser curada, aqui está o arrependimento, ele curou essas pessoas. Entretanto, na parte física aqui, ou até mesmo na parte do pecado, pode voltar isso se a pessoa não tiver, se a pessoa não continuar nele. Ou seja, essas pessoas foram curadas e nunca mais voltam e obedeçam ou acreditem no Senhor. Aqui está o perigo. A gente vai falar mais sobre isso, mas olha aqui o Senhor. Ele mostrou isso aqui para mim hoje, quando eu perguntei para ele, mas pai, o Senhor está curando as pessoas sem as pessoas se arrependerem? O Senhor não gosta de pessoas rebeldes? Eu perguntei isso para ele. Pessoas não querem te ouvir? Aí eu tive o sentimento, sim, as pessoas de coração foram a ele. Isso aí é uma forma de arrependimento. Vou falar mais sobre isso nos vídeos quando eu tiver mais tempo. Aqui está o que o Senhor mesmo fala, as feridas são curadas e o perdão substitui a raiva. Mesmo que as cicatrizes permaneçam, os corações são curados e o amor supera tudo isso. Tudo baseado no coração, irmãos, e no amor. O Espírito Santo sela uma ferida aberta e renova todas as outras. Tudo isso acontece, e se você está no Senhor, isso acontece constantemente por toda a sua vida. Se a pessoa sentiu só aquele amor naquela hora e por isso o Senhor curou ela, mas a pessoa segue e não quer nem saber de Deus mais. O sangue não está na pessoa, queridos. O Espírito Santo não vai curar. Está entendendo o que eu estou falando? A gente vai falar mais sobre isso. O Senhor continua, o seu filho é simples, falando do filho da irmã, ele é apenas um jovem em seus pensamentos, ele fica facilmente entusiasmado e feliz com a mesma facilidade, fica triste e contraído, do mesmo jeito, sobre ideia, sobre dor. Ele chama por mim e eu estou aqui, mas ele quer que os seus desejos sejam iguais às suas necessidades, e eles não são. Ele continua andando na frente dos conselhos dos sábios, ou do filho dela. Ele fala, pai, por favor, ajuda meu filho. O Senhor fala, eu farei isso, eu prometo a você, Erim, não tenha ansiedade por nada. O Senhor continua, agora quando você for, nossa, já são 34 minutos, eu vou falar isso, tá, queridos? Como eu te falei, chegando aqui ao final da a era da igreja, muito tem que ser falado, e se até agora aqui você não consegue ouvir, não tem jeito mais, né, mas a verdade tem que ser falada agora desse jeito. Então, para os que estão ouvindo, eu falei isso, eu prometo a você, Erim, eu não tenha ansiedade por nada. O Senhor continua, agora quando você for para a terra que eu tenho lhe enviado, bem, eu acabei de falar, não tenha medo dos gigantes que você vê, eu te prometi uma casa aqui, uma casa lá até, né? Vou colocar aqui, lá, mal traduzido, lá, há anos. E isso não tem sido removido. Veja o que é bom, ande pelos seus antigos lugares e ore, você vai ser abençoada lá, além da medida. Então parece que a nossa irmã vai ser transformada na cidade que ela ama,
Quanto aos seus filhos e filhas, eu sei que eles estão desanimados, embora eles duvidem de seu lugar, assim como todos nós duvidamos do nosso lugar e do nosso amor ao Senhor. E não precisa ter dúvida, amados, porque ele não tem dúvida sobre isso. Você é preciosíssimo. Amados, cada pessoa de vocês, já falei 3 vezes aqui hoje, que tem colocado em seu coração, e você tomou essa decisão por sinceridade, Jesus é meu Deus, eu quero conhecer Deus, seja o que você falou, que colocou Jesus no seu coração. O seu preço para o Senhor não tem medida para ele. Não tem. Não tem, queridos. Ele louco você, e a partir do momento que você colocou isso no coração, o sangue dele está ativo em você, o Espírito Santo está ativo em você, todos os pecados, toda a sujeira que você comete, constantemente são limpos de você. Limpos. Então, por favor, é claro que quando você conhece o Senhor, você quer fazer as coisas que agradáveis, olha, quando ele faz uma coisa que não deve fazer, dá aquela dorzinha, não dá? Pede desculpa ao Senhor, perdão, né? E quando você fizer isso, amados, tenha a segurança absoluta que a coisa que você fez não existe mais. Então, muito menos, nem sinta vergonha disso, que o inimigo está usando isso, tá? Sinta com toda certeza que você está limpo. Acredite, queridos, acredite, está nas Escrituras, a gente vai ler isso ainda. O Senhor fala, então, eles duvidem de seus lugares. Aqui está. Eu devia ter lido isso, né? Embora você duvide do seu lugar ao Senhor, embora todos nós duvidamos do nosso lugar ao Senhor, o Senhor não tem a mínima dúvida do tanto que você é precioso para Ele, e sim, você é limpo. Eu tenho um ótimo plano no livro que você leu, que você anotou, e aqui ela fala do corvo, ela não gostava dos corvos, até o dia que o corvo criou um ninho na casa dela, agora ela ama os corvos. É bacana isso que a Ria falou, né? Eu também não gosto muito de corvo, tem muito corvo aqui ao redor, mas olha como é lindo isso aqui, o que ela falou. Agora, considere os corvos, ela fala um pouco desses corvos, uma coisa maravilhosa que ela falou aqui. O nosso Senhor fala, há muitas parábolas em suas caminhadas diárias e ao seu redor. Eu sustento todas as criaturas vivas. Contudo, o homem ainda pode ir embora com fome de alimento sólido e sedento por água viva. Sua carne pode então murchar e morrer. Muitos não clamam por mim, muitos recusam o que eu tenho para lhes oferecer. É claro que ele está falando aqui os muitos, aqueles que conhecem Ele, ou seja, aqueles que conhecem Ele, que ele está falando isso, tá, queridos? Por que ele ia falar isso daquelas pessoas que não conhecem Ele? Ele está falando das pessoas que conhecem Ele. O amor e a compaixão do Senhor para essas pessoas tão grandes que quer mostrar, quer levar as pessoas para ir para algum lugar, as pessoas não estão ouvindo. Ponto final. Não querem ouvir. Não querem ouvir e não vão ouvir até do dia, é claro, que eles vão simplesmente ver com os próprios olhos deles. Ela citou Salmos 37, eu vou terminar falando isso aqui. É inacreditável, eu tentei achar a tradução completa do inglês, a tradução da Paixão, é a versão, uma das versões da Bíblia feita a tradução da Paixão, que é uma das versões novas, né? Eu tentei achar em português já, aqui online não consegui achar, mas a tradução ficou boa. Olha só o que você falado aqui, amados. Ela leu Salmos 37. Salmos 37 explica claramente a todos nós, não somente Jesus, mas também o seu reino. Versículo 1 do Salmos 37, dessa versão, tradução chamada Paixão. Entretanto, não é linha a linha, tá? Se você tem, não é, tá? Eu não consegui achar online para pregar aqui, eu não consegui, tá? Foi uma tradução do inglês. Não siga os ímpios e nem tenha inveja de suas riquezas. Não pense por um momento que eles estão em melhor situação do que você. Versículo 2. Eles e o seu sucesso de curta duração logo murcharão e desaparecerão rapidamente como aparas da grama sob o sol quente. Aqui em casa tem grama verde, vira seca rapidinho, queridos, no sol. Versículo 3. Continue confiando no Senhor. Eu tive de parar aqui, a garganta sumiu, tive que tomar minha aguinha aqui. Versículo 3. Continue confiando no Senhor e faça o que é certo aos seus olhos. Fixe seu olho nas promessas de Deus e você habitará a terra, banqueando ou comendo a sua felicidade. Olha só, fixe o seu coração. Vocês vão começar a falar isso.
Ele falou tanta coisa aqui que ele estava falando no final de tempos, amado. A gente lê. 2000 anos tem passado e tem lido e não entendido ele. E dá uma razão para isso, ó. Para ficar no outro serial de vídeos. Ele fala, encontre o seu prazer e a verdadeira alegria em Yahweh, ou aqui seria até Jesus, né? Mas aqui eu vou colocar Jesus, porque a tradução deixaram em hebraico. O Jeová, talvez seria a tradução mais correta aí. Jeová, porque como estava em Yahweh, que é a versão do inglês, seria isso aqui, Jeová. E ele lhe dará o que você mais deseja. Isso aqui não tem nada a ver com o nome, tá, queridos? A pessoa começa a adorar o nome, né? Não é o nome necessariamente, tá? Que você pode falar, você pode ter uma enciclopédia sobre o nome dele e seu coração não está nele, tá? Isso sim acontece, tem acontecido e acontece hoje. Continuando, ele fala, e lhe dará o que você mais deseja. Dê a Deus o direito de dirigir a sua vida e ao confiar nele, ao longo do caminho, você descobrirá que ele fez isso perfeitamente. Olha que lindo isso, né, queridos? Versículo 6, ele aparecerá com a tua justiça, tão certo como o amanhecer de um novo dia, ele se manifestará com sua justiça, tão segura e forte quanto o sol do meio-dia. Versículo 7, acalme o seu coração na presença dele, eu vou colocar o dele em maiúsculo aqui, e espere pacientemente pelo Senhor. E não pense nem por um momento que os ímpios, em sua prosperidade, estão em melhor situação do que você. Eu tenho esclarecido melhor desses ímpios. Muito bem. Ímpio é o pecador, não necessariamente, tá? Ímpio é aqueles que negam o Senhor, tá? E é claro, você negando o Senhor, você tem pecados. Aqui a resposta é essa, queridos. Quando você é ímpio, ou seja, você deliberadamente, você simplesmente nega o Senhor, você ouve do Senhor, você lê o Senhor, você nega Ele, você se torna um ímpio. E quando você se torna um ímpio, todo ser humano peca, o pecado está nessas pessoas, porque o sangue dele é para limpar o pecado, então o sangue dele não cai nessas pessoas. Eu estou limpando isso também, porque ímpio é aquele que não está na igreja. Falso. Mentira. Ímpio é aquele que não segue o Senhor. A pergunta seria, mas o Senhor foi apresentado à pessoa? Não, então ele não é ímpio. Mas você pode falar no sentido ímpio do que as pessoas que ainda não seguem, as pessoas ainda não seguem o Senhor. Você pode falar de uma certa maneira, não há uma maneira tão certa de falar, porque o Senhor jamais acusa ou julga alguém que nem mesmo ouviu falar dele, tá? Tá levando? Estão sentindo aqui a profundidade onde está indo? Quando você conhece o Senhor, ele fala, o ímpio são aqueles que negam o Senhor. E aí o pecado continua nessas pessoas, e sim, esse pecado, sim, vai te dar a segunda morte. Continuando, fala aqui, em sua propriedade estão em melhor situação do que você. Fique longe da raiva e da vingança, mantenha a inveja longe de você, pois ela só te leva a mentiras. Todo esse tipo de comportamento, queridos, se você não tem agora, você vai ter de um jeito ou de outro, se você está no Senhor. Sabe por quê? Quando você continuar nessa intimidade com o Senhor, você começar a conhecer cada vez mais, porque no seu coração, você falou para você mesmo que você quer fazer todas as coisas que agradam ao Senhor, você vai começar a descobrir que mentir não é agradável ao Senhor. Você vai começar a ver essas coisinhas, você vai começar a mudar. Então, se vocês têm problema com isso agora, mas você está no Senhor, você sim está limpo. Aqui o Senhor está falando, fique longe da verdade, o Senhor está mostrando, por exemplo, os frutos do Espírito. É por essas coisas assim que você passa a conhecer quem é o Senhor. Mas o Espírito vai te mostrando. É que mentira, mentira não é agradável ao Senhor. Eu ia falar pecado. Mentira não é agradável ao Senhor. Vingança não é agradável ao Senhor. Raiva não é agradável ao Senhor. Então você vai se moldando, você vai se aperfeiçoando, você vai partindo de glória em glória, porque a partir do momento, no seu coração, que você, a partir do momento, no seu coração, que você declara que Jesus é seu Deus, você declara isso com toda a sua sinceridade. E quando você declara isso, você quer fazer as coisas que são agradáveis ao seu Deus, porque você, como foi falado aqui, você não quer entristecer o seu Deus. A partir daquele momento que você tem tomado essa decisão,
essa decisão. Você é perfeito perante o Senhor. Você é perfeito. Seja no momento que você acabou de conhecer Ele, seja no momento que você está já há 40 anos na igreja, você leu sobre Ele, depois você passa a ver Ele. Seja o momento dessa intimidade do Senhor, vocês são perfeitos perante o Senhor. Aí você começa aquela caminhada com o Senhor. Aquela caminhada com o Senhor, e o Senhor começa a mostrar essas coisas. Meus queridos, isso continua por toda a eternidade. Então, quando você fala, João, se eu já sou perfeito aqui, e eu, por exemplo, paro de mentir, então eu passo a ter uma melhor intimidade com o Senhor. O que eu vou ser? Você vai ser perfeito? E se eu parar, e se eu conseguir controlar a raiva, e não fazer mais raiva, apesar que você fazia raiva alguma vez, mas se você está no Senhor, você está tentando, batalhando, não ter raiva, tem um dia que você explode de raiva, né? E você entristeceu o Senhor. Mas a raiva não cola em você, porque você está com o Senhor. Quando você cria raiva, ela já sai por baixo, por causa do sangue do Senhor. Não cola em você, amados. Aí você passa de perfeição a perfeição, de glória em glória. É assim que é, amados. Perfeição, perfeição, glória em glória. Em todo aquele tempo, em todo aquele passo que você deu ao Senhor, tudo que você deu ao Senhor, você é perfeito para Ele. Continuando aqui então, o Senhor fala: pois um dia os ímpios serão destruídos, assim vai haver a segunda morte, falado na Bíblia também, mas aqueles que confiam no Senhor herdarão a terra. Interessante, né? Ele não fala, mas aqueles que não têm pecados. Ele não fala isso. Aqueles que confiam nele, aqueles que amam ele. Ele podia falar isso, né? Todo mundo tem. Então, sério, não tem isso. Mas, e os que têm pecado não tem nada a ver com o Senhor, não vai conhecer nenhum que tem pecado. Ah, mas aqui está a diferença. Você confia no Senhor. Você deu seu coração a Ele. Você não tem pecado? Eu continuo falando isso, eu vou continuar falando isso. E isso vai sair mesmo fortemente desse canal até antes do final da era da igreja. Depois eu vou continuar falando, mas eu quero realmente sair forte isso aqui. Porque Satanás tem enganado a igreja por 2000 anos e continua enganando. Mais ainda no seriado que vai ser feito. O Senhor fala aqui, apenas mais um pouco e os ímpios desaparecerão. Esses ímpios, amados, é porque eles vão ter sido vai ser dado a eles a oportunidade de conhecer o nosso Deus e andar o nosso Deus. E eles simplesmente vão falar não. A partir desse momento que essa pessoa, que eu acredito que a maioria deles vão ser híbridos, tá? É o que o João fala, a maioria deles, a grande maioria deles vão ser híbridos. Eles vão olhar Jesus, vão ter ódio de Jesus, já tem no DNA dele, o DNA deles. Eles vão sim ser jogados na segunda morte. Você os procurará em vão, mas os humildes de coração herdarão todas as promessas de desfrutarão de paz abundante. O que é isso, amados? Humildes de coração. Os que aceitaram o Senhor, deram o coração ao Senhor, eles são humildes de coração. Por que eles vão herdar tudo? Porque eles são limpos, eles são perfeitos, o sangue do Senhor está sobre eles, nada que eles fazem que desagrada o Senhor e eles sentiram mal, gruda neles. Eles estão sempre limpos, porque o Espírito limpa eles, o sangue de Jesus limpa eles. É claro, porque há aquela paixão de você pelo Senhor e você faz uma coisa quando você sabe. Estou falando como você sabe, porque a sua intimidade acontece, cada vez você vai fazer mais e mais, e vai chegar um tempo sim que você vai saber, nossa, mas eu minto tanto, eu tenho que parar de mentir. Olha um exemplo que eu estou dando. Ali começa o problema, tá, queridos? Mas, ao mesmo tempo, continue com o Senhor, porque você pode ficar nessa por anos e anos e anos, como o João ficou 30 anos, 35 anos. Mas não larguei do Senhor. E Ele não te larga, queridos. Ele não te larga. Se não largar Ele, não interessa. Eu já ouvi pessoa falando para mim, João, eu sei que essa pessoa é apaixonada por Deus. Eu ouvi essa pessoa falando para mim, João,
Eu sou sujo. Olha só, o coração falta quer desmaiar, mano. Eu recebi e-mail de pessoas ao redor do mundo dizendo: o meu pecado é muito grande, não vale nada. Deus jamais me aceitará. Olha, o pecado, amados do coração, eu não sabia de que eu sei o que o Senhor tem revelado hoje. Eu ia retornar para falar para essa pessoa, falar: você não tem pecado. Eu sei que ia ser difícil porque eu não tinha conhecimento. Hoje eu tenho, nas escrituras também. E essa outra pessoa, eu falei para ela, uma pessoa falou: eu tenho esse pecado, eu sou sujo. Eu falei para essa pessoa, sem ter conhecimento, já tem muitos meses isso. Eu falei para essa pessoa: você não tem pecado, nem que se você quisesse. Não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu estava certo. Nem se a pessoa achar que a pessoa tem pecado, o amor que ela tem por Deus, limpou tudo, já está limpo. Agora sim, Satanás quer que você pense isso, a próxima vez que vai acontecer, foi falado aqui, você vai ter vergonha do que você fez, e depois você vai abrir a porta para ele te atacar e atacar a todos ao seu redor. E você vai abafar a voz do Espírito Santo, porque você está morrendo de medo e vergonha. Ou seja, você está com vergonha, com coisas que nem existe, já foi limpo e esquecido. Continuando, o Senhor vai falar mais sobre isso? Que os ímpios continuem conspirando contra os piedosos, com todos os seus escarnios e zombarias arrogantes. Deus ri dos ímpios e dos seus planos, porque sabe que o dia deles está chegando. Novamente, amados, esse aqui é para os que não querem o Senhor, tá? Os maus miram nos pobres e desamparados, eles são prontos para mascarar aqueles que fazem o que é certo, mas o Senhor voltará contra si mesmo todas as almas de maldade, perfurando seus corações cheios de orgulho, até que fiquem desamparados. Aqui está. O Senhor mesmo declara exatamente as suas palavras, né? Ele acabou de falar aqui que o ímpio é aquele que o coração está cheio de quê? Orgulho. Acabou de falar, ele mesmo interpretou. Mas é claro, o coração cheio de orgulho é o quê? Ele não ouve, eu sou melhor do que tudo, Deus faz o que eu quero, etc, etc, etc. O Senhor continua, versículo 16, é muito melhor ter pouco combinado com muito de Deus do que ter fabulosa riqueza dos ímpios e nada mais. O Senhor continua, pois o Senhor cuida de todos os seus perdoados. Aqui está, queridos. Essa forma de perdão, ela vem através de coração, o Senhor mostrou isso hoje, através de ação ou através de palavra. E a sabedoria indica qual dos dois você vai fazer. Se você já ama o Senhor, já faz o Senhor, você já está no caminho, você não quer fazer nada que entristece o Senhor. Quando você faz uma coisa que entristece Ele, amados, parece que sai da boca. Parece que sai da boca, Pai, me perdoa. Parece que sai. Você não quer perdoar, você não quer que ele entristece ele. Já aquelas pessoas que vieram ao Senhor com enfermidades e não sabem de nada, não sabem de pecado, não sabem quem é Jesus, mas sabem que ele é Deus. A pessoa já tem aquele sentimento de amor pelo Senhor. Ele curou essas pessoas. Entretanto, não misturem as coisas. Essa pessoa ainda não declarou Jesus como Deus. Então, aquela cura foi temporária, foi do momento, foi no instante, foi temporário. A pessoa continua nesse ritmo de não querer negar o Senhor. É claro, não vai continuar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A pessoa que está no Senhor, o perdão dos pecados vem sobre a pessoa eternamente. Eternamente. O sangue de Jesus está constantemente derramando na cabeça, no seu corpo. Constantemente. Você faz ou deixa de fazer, faz ou deixa de fazer, o Espírito está descendo, lavando o seu corpo e a sua alma. E o perdão vem, como eu te falei, de formas diferentes de cada pessoa. Ele mostrou isso para mim hoje. Enquanto a força dos homens maus certamente desaparecerá. Dia após dia o Senhor observa as obras dos piedosos e prepara a sua recompensa para sempre. Olha só, o Senhor falou que se todos lessem isso, todos iam conhecer Ele, mano. Não é isso? Não está conhecendo Ele mais? Mesmo em tempos de desastre. O Senhor fala aqui, assim, versículo 19. Mesmo em tempos de desastre, Ele cuidará deles.
e eles sempre terão mais do que o suficiente, não importa o que aconteça. Todos os inimigos, no versículo 20, de Deus desaparecerão, perecerão, pois os ímpios têm apenas um valor momentâneo, uma glória amaecida. Então um dia eles desaparecem, ou seja, na segunda morte eles simplesmente desaparecem. Aqui eles estão, amanhã eles estão longe, desapareceram. Versículo 21, eles quebram suas promessas e pedem dinheiro emprestado, mas nunca devolvem. Aqui, estou falando aqui. Então aqui quando você começa a ter então esse relacionamento com o Senhor e saber como o Senhor é, né? E quando você começa a ter essa intimidade com o Senhor, não caia na besteira que o maligno coloca na sua cabeça que você tem que ser perfeito em um dia. Vai demorar toda a sua caminhada com o Senhor e não vai parar aqui, vai continuar para toda a eternidade, tá, queridos? Não caia na besteira do maligno. É tudo uma questão de coração. À medida que você vai conhecendo isso, realmente você quer seguir o Senhor. Não, você realmente não quer fazer nada que entristece o coração dele. Tudo rescinde do coração. Como você faz? Mais e mais você falar sobre isso. O bom homem devolve o que deve com algum extra. Os abençoados vou colocar aqui, Yahweh, como é que é em português? Eu esqueci o nome. Qual que era, mas? Jeová. Agora aqui está. É melhor escrever assim. Receberam a terra, mas os amaldiçoados serão eliminados sem nada para mostrar. Quanto a Jeová, vou mudar isso aqui novamente, desculpa, eu estou fazendo isso aqui, que eu achei melhor, é uma tradução melhor, né? Quando Jeová se agrada de como você vive a sua vida, aqui está. Ele determina todos os seus passos. Se agrada. Não é porque você não peca, querido. Porque se você agrada o Senhor, você não peca. Você faz uma coisa que desagrada a Ele, você se sente mal, né? E você se arrepende e está limpo. E nesse continuar que você tem com o Senhor, perfeito com o Senhor, você agrada a Ele, Ele cuida da sua vida, Ele determina todos os seus passos. Se tropeçarem muito, ainda assim sobreviverão, pois o Senhor levanta as mãos. Ele cuida de você até o final, queridos. Nossa, já passou tanto tempo, vou continuar aqui. Eu já fui inexperiente, mas estou velho. Nem uma vez encontrei um amado de Deus abandonado por Ele, nem nenhum de seus filhos passou fome. Em vez disso, descobri que os piedosos são os generosos e que dão generosamente aos outros. Seus filhos são abençoados e se tornam uma bênção. Se você realmente deseja habitar para sempre na presença de Deus, abandone o mal e faça o que é certo aos seus olhos, é o que eu estou falando. Faz as coisas que é agradável ao Senhor, que você sabe é agradável ao Senhor, que você não está entretecendo Ele, mas quando você fizer uma coisa errada, quando você tiver um pensamento errado, pede desculpa ao Senhor, e aí você continua nessa perfeição com o Senhor. O Senhor adora quando nos vê andando na sua justiça, Ele nunca abandonará seus amados devotados. Olha só. Ele nunca falou que Ele nunca abandonará aqueles que não têm pecado. Não falou isso, né? Entretanto, é a mesma coisa, porque esses amados que amam Ele limpou os pecados deles e eles não têm pecados. Continuando a falar daqui, eles serão mantidos para sempre como seus cuidados fiéis, mas os descendentes dos ímpios serão banidos. Os fiéis amados de Deus herdarão a terra e desfrutarão de todas as promessas do cuidado de Deus, habitando em paz para sempre. Os que amam a Deus são os melhores conselheiros. Suas palavras possuem sabedoria e são corretas e confiáveis. Os caminhos de Deus estão em seus corações. E eles não se desviarão dos caminhos da justiça inabalável. Ou seja, eles fazem as coisas que é agradável ao Senhor. Os maus espionam os piedosos, perseguindo em busca de algo que pode usar para acusá-los. Eles estão fora para matar. Mas Deus frustrará todas as suas conspirações. Os piedosos não serão condenados quando levados a julgamento. Portanto, não fiquem impacientes para que o Senhor haja. Continue avançando firmemente em seus caminhos e Ele exaltará para possuir a terra.
Continuem, amados. Continuem a ser humano, cheios de problemas, isso, aquilo, outro, mas agarrado no Senhor e continue fazendo as coisas que agradavam ao Senhor. No mais, Ele te limpa. E você vai ver com toda a eternidade, grande felicidade com Ele. O Senhor continua, você observará com seus olhos, os seus próprios olhos, e verá os ímpios perderem tudo. Ó. Eu já vi isso acontecer. Certa vez vi um homem perverso e violento dominar todos os que estavam ao seu redor, um tirano dominador, com seus modos orgulhosos e opressivos. Então ele morreu e foi esquecido. Agora ninguém se importa se ele tenha partido para sempre. Mas você pode dizer quem são os inocentes e os espiritualmente maduros. Que história diferente com eles. Os piedosos terão um futuro pacífico e próspero, com um final feliz. Aqui estamos. Aqui o Senhor declarou uma coisa melhor ainda. Aqueles de bons corações. O Senhor tem um lugar para eles, de bons corações, para todos eles. Se você tem bom coração, amado, não é por isso que toda lei leva você a ter um bom coração, ter um bom amor? Você não mente, você não rouba, você não faz nada que é errado, você não declara isso, você não faz nada que perdoar um próximo. Você é de Deus. Você só precisa ver Jesus, está tudo feito. Então, sim, pode... João, e se tiver a pessoa que faz tudo isso, você vai terminar com Jesus, obviamente. Porque você já é o amor que é ensinado nas Escrituras. Não rouba, não mata, não é isso. Você já é, já ensina o amor, você já é. Mas vai chegar um ponto que você vai ver ele. Coração, tudo ensino do coração, querido. Todo pecador mau será destruído, eliminado. Eles serão um fracasso total sem futuro. Mas o Senhor será o Salvador de todos os que o amam. Mesmo em tempos de angústia, Deus viverá neles com força por causa da sua fé nele. A sua porção diária será a ajuda do Pai e a libertação do mal. Isso é verdade para todos os que escondem nele. Olha que lindo que chegamos, nós já deu 1 hora. O Senhor aqui termina falando, esta é uma boa comida para os meus eleitos. Então, no seu tempo, você pode imprimir ou você pode vir aqui no nosso site, e seja do jeito que for. Eu gostaria de encorajar vocês, porque aqui o Senhor está encorajando. Leia isso devagar. E cada vez mais você vai ter esse entendimento do Senhor. O Senhor termina falando, agora alegre serem, pois eu envio bons presentes para aqueles cuja esperança está em mim. Não se preocupe, eu te amo aqui. Então, o Senhor termina. Fique na paz, na glória do nosso Jesus Cristo de Nazaré. Pai, lhe damos então essa mensagem, pedimos a sua santificação. E que o Senhor então, que essa mensagem caia em todos os corações da terra, para que todos venham a ver que o Senhor é Deus, o Senhor é bom. Em nome de Jesus, Pai. E agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz, no amor de nosso Deus. Eu declaro o amor de Deus sobre você, sua família, seus amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.